Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Queridos, nós estamos seguindo na exposição do Evangelho de Marcos. E hoje leremos os versos de 29 a 34, que compreendem esse primeiro capítulo ainda, onde nós vemos Marcos com pressa, mas apontando o tempo todo para a pessoa e obra de Jesus Cristo. Parece-nos que a pressa de Marcos não é apenas para apresentar que Deus está presente no mundo, agindo para salvar, para curar, para libertar, para ensinar, para transformar, mas ele está com pressa de chegar aonde de fato é o mais importante para mim e para você, que é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então ele vai contando com certa pressa aquilo que foi acontecendo na vida de Jesus, e enquanto isso nós vamos aprendendo, conhecendo mais o nosso Senhor e aprendendo acerca da vontade do nosso Deus para nós. Marcos, capítulo 1, a partir do verso 29, nós lemos assim: E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor. Ele é o assunto da cidade. Ele está fazendo coisas que há muito não se via. Curas vão invadindo a vida das pessoas doentes, vão libertando pessoas possessas, ou seja, Jesus está curando o físico e curando a alma. Ele age para mudar o ser humano por completo. Na verdade, o que o Marcos está dizendo para mim e para você é: Deus está presente no mundo dos homens para mostrar o seu poder e o seu propósito de restaurar a humanidade. Por isso ele age para curar o físico, para curar a alma, apontando para o glorioso reino, onde não haverá mais pecado, não haverá mais enfermidade. E é isso que Marcos está mostrando para a gente no início do seu evangelho. Ainda é sábado. Guardando estritamente a lei, o judeu não podia trabalhar no dia de sábado, porque era o dia de descanso. Mesmo que fosse também o dia de adoração e meditação, a ênfase do sábado caía sempre sobre o descanso. Não podia fazer nada, não podia trabalhar, na verdade. Então era dia em que se suspendia o trabalho habitual para ser dedicado especialmente ao culto a Deus e ao descanso. Hoje, para nós, é o domingo. Domingo é o dia que nós precisamos dedicar ao Senhor, consagrando a nossa vida em adoração, e onde procuramos abrir mão das preocupações profissionais para nos dedicarmos ao descanso no Deus que tudo pode. É bem verdade que você pode estar olhando e falar assim: e o senhor, pastor? Domingo é o dia que o senhor mais trabalha. É o dia que os pastores mais estão envolvidos com aquilo que eles foram chamados para fazer. Então o pastor tem que ter um outro dia de descanso, que às vezes não é o domingo. No meu caso, por exemplo, é a quinta-feira. É o dia que eu desligo o celular, é o dia que eu vou me dedicar a outras atividades, colocando o meu coração para descansar no Deus do descanso. Mas veja, Jesus está no sábado trabalhando, porque Ele está curando, Ele está libertando, e esse é um problema seríssimo que Jesus vai enfrentar no seu ministério, porque os fariseus estavam irritados com essa situação, porque eles entendiam que Jesus estava quebrando a lei. Ele não poderia curar no sábado. No entanto, Jesus o faz.
Bem, nós estamos diante de uma longa lista aqui de milagres que Marcos nos apresenta em seu livro e começa com a libertação. Vocês ouviram essa mensagem pregada pelo reverendo Adail, os versos de 21 a 28, onde um homem é libertado de uma possessão demoníaca no sábado na sinagoga. Ele sai da sinagoga, é o texto que nós lemos, e agora Jesus vai para a casa de Simão e André, e com eles estão Tiago e João, os irmãos. E eu quero pensar então com você, primeiro bloco de 29 a 31 e depois o bloco de 32 a 34, onde nós vamos ver Marcos apresentando Jesus no seu ministério. Quem esteve aqui e ouviu a mensagem do reverendo Adail deve lembrar que ele falou que a missão de Jesus, da perspectiva de Marcos, ele chama a atenção que Jesus veio para ensinar. Jesus veio para proclamar. Jesus veio para apresentar o Evangelho, em que milagres acontecem enquanto Jesus está ensinando, enquanto Jesus está discipulando, enquanto Jesus está proclamando o Evangelho, ele vai curando as pessoas, libertando as pessoas, porque essa atitude de Jesus anuncia que o reino de Deus está presente, ou seja, Deus está governando sobre os corações dos homens que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Então perceba, verso 29, e saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Logo após ensinar na sinagoga, Jesus agora vai ensinar os seus discípulos na casa. Porque toda a caminhada de Jesus com os seus discípulos é para ensinar. Na mente de Marcos, esse é o desenvolvimento. Vamos lembrar comigo. Marcos 1, 14 e 15, Jesus prega o Evangelho dizendo que o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a mensagem de Jesus. Aí ele chama discípulos. Os discípulos o seguem. E a primeira coisa que ele faz com os seus discípulos é ir com eles para a sinagoga e expulsar demônio de um homem possesso. Depois ele segue com os seus discípulos para uma casa. Então perceba, Marcos está mostrando para a gente que Jesus está numa caminhada de discipulado. Jesus está ensinando aqueles a quem ele chamou para seguirem-no o que é viver o evangelho do reino de Deus. Veja o verso 21. Depois que os homens atenderam o chamado de Jesus, entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Ele não foi curar na sinagoga, ele não foi libertar na sinagoga, ele foi ensinar na sinagoga. Então vamos pensar um pouquinho sobre sinagoga, porque é muito importante a gente entender isso aqui da perspectiva de Marcos. Qual a importância da sinagoga no relato de Marcos? O que fazia a sinagoga tão importante eram os serviços que ali eram prestados. Então veja, a sinagoga era o lugar onde a lei de Deus era lida e explicada. Para você ter um exemplo disso, você pode ler Lucas capítulo 4, não agora. Chegava-se na sinagoga, reunia-se o povo, alguém fazia uma leitura, uma porção da Escritura do Antigo Testamento, e aquele que tinha habilidade, então, explicava o texto. A sinagoga é esse lugar onde o povo se reunia para ler e ouvir a explicação da Escritura Sagrada. Um pouquinho diferente do templo. O templo que existia na época de Jesus tinha o propósito de receber os sacrifícios. A adoração ainda era manifestada pelos sacrifícios prestados para perdão do pecado. Então as pessoas iam para o templo para adorar a Deus, mas por meio dos seus sacrifícios oferecidos. A sinagoga, a ênfase era o ensino. Tanto era o ensino que também a sinagoga servia para que os rabinos fizessem os seus estudos. Algumas sinagogas, elas ofereciam alojamentos para que os rabinos, os mestres da lei, ficassem ali estudando, morando e estudando. Algumas sinagogas funcionavam como escolas, oferecendo salas que podiam ser usadas para a educação e instrução dos jovens. A sinagoga, queridos, era um espaço, um ambiente onde o povo se encontrava, ouvia a palavra, aprendia o ensino da Escritura, poderiam orar, falar com Deus, agradecer a Deus, adorar a Deus. Mas
o que significou a sinagoga para Jesus? Era o lugar onde ele ia ensinar. Era o lugar onde ele proclamava o evangelho. E era o lugar onde ele discipulava. Ele levava os seus discípulos e ensinava os seus discípulos. Mas enquanto ele proclamava a palavra, ele estava discipulando e ensinando as pessoas que ali estavam. Agora, tem um detalhe muito interessante sobre a sinagoga. É que nas ruínas encontradas de sinagogas, verificou-se que todas elas, independente do lugar onde estavam, eram construídas na direção de Jerusalém, do Templo de Jerusalém. Todas as sinagogas que foram descobertas. Então, as sinagogas na Galileia, se ela estivesse no oeste, no sul, no norte, no oeste, no leste, todas elas eram construídas de maneira que a pessoa que estivesse, por exemplo, aqui, Jerusalém estaria lá. Então, eu falando aqui, eu estou olhando para Jerusalém lá. E comentaristas entendem que, enquanto Jesus estava na sinagoga ensinando o Evangelho, ele estava o tempo todo lembrando que ele iria para a cruz em Jerusalém. Em todo o tempo que Jesus ensinava o Evangelho, ele estava sendo lembrado que seria crucificado e que aquela verdade que ele ensinava e que pregava se cumpriria. E nós vamos ver, e você vai ver isso muito em Marcos, fazendo a leitura, que Jesus sempre ia para a sinagoga, e ia para ensinar o Evangelho. E todas as vezes que ele ensinava o Evangelho na sinagoga, ele seria lembrado do propósito para o qual ele estava ali, para redimir o pecador. Ele ia entregar a sua vida. E ele o faz ensinando o Evangelho. O processo de discipulado de Jesus está a todo vapor. E ele começa pela sinagoga. Mas é agora, quando ele sai da sinagoga e vai para uma casa, então Marcos está ensinando para a gente que Jesus discipula, ensina, proclama o Evangelho nos lugares públicos de adoração, mas o faz também em casas. E aí ele mostra um Jesus humano. Jesus sai, vai diretamente para a casa de Simão, Pedro e André, e quando ele chega lá, a sogra de Simão está acamada e eles informam a Jesus. Então, aproximando-se, tomou pelas mãos, a febre a deixou, passando ela a servi-los. Jesus vai agora ensinar os seus discípulos o que significa o Evangelho como o discipulador supremo. Bem, há um fato muito interessante aqui. Por que sai da sinagoga e vai direto para uma casa? Muito provavelmente, eles vão para participar de uma refeição. A principal refeição do sábado era servida após o momento de culto e adoração na sinagoga. Então, muito provavelmente, eles saem todos para lá para participar dessa refeição. Quando chega lá, a sogra de Simão está enferma. E eles, então, falam rapidamente para Jesus o que está acontecendo. E Jesus, de maneira sobrenatural, poderosa, não fala nada, simplesmente toma pela mão. E quando toma pela mão, a febre deixa. E o verbo usado é o mesmo de quando um espírito deixa. Espírito imundo deixa. Mostrando o poder de Jesus tanto para agir espiritualmente como fisicamente. E então ela passa a servi-los. Duas informações muito importantes para nós aqui. Lar é lugar de discipulado. Lar é lugar de nós estarmos reunidos, aprendendo acerca da pessoa e do poder de Jesus Cristo. O nosso lar tem que ser um espaço onde as pessoas vejam Jesus Cristo e onde as pessoas, vizinhos, queiram vir até nós para estarem diante de Jesus Cristo. E por que a gente pode afirmar isso? Olha o verso de número 33. Toda a cidade estava reunida à porta. Por causa da pessoa de Jesus e por quem Jesus era, o que ele estava fazendo, aquela casa se torna um testemunho da pessoa de Jesus Cristo. Os discípulos, então, que vão logo falando para Jesus da situação da sogra, vão aprendendo, da sogra de Pedro, vão aprendendo o que é seguir Jesus, discipulado. É o fazer do nosso lar lugar para manifestar a glória e o poder de Jesus Cristo. E fazer com que as pessoas venham até nós para ouvir de Jesus Cristo. Queridos, a primeira coisa que esses homens
fazem quando eles chegam na casa, pelo relato, é falar para Jesus que a sogra de Pedro está doente. Diante das demandas da vida, a primeira atitude que eu e você precisamos ter, é levar para Jesus. Nós somos o tempo todo confrontados com isso. Dá uma dor de cabeça, você vai primeiro para Jesus falar para ele e pedir a cura, ou você corre para o Dorflex ou para o Advil? Seu filho cai e machuca. Você corre para os pés de Jesus e vai clamar a ele pelo seu filho, ou você corre para pegar e levar para o médico? E eu não estou sendo contra o médico nem contra o remédio. Eu só estou chamando a sua atenção para a gente olhar para o texto bíblico como que, primeiro, nós somos levados a Cristo. Porque é Ele que é o médico dos médicos, é Ele que tem todo o poder, não tem ninguém que possa responder às nossas orações e às nossas necessidades como Jesus. Então, corramos para Jesus. Porque todas as vezes que a gente vai primeiro para o remédio, a gente vai primeiro para o médico, a gente vai tentar fazer com as nossas próprias mãos, nós estamos tentando ou expressando o nosso desejo de ter controle sobre a situação. Enquanto nós somos, no discipulado de Cristo, o tempo todo chamados para dependermos dEle. E essa é, talvez, a minha maior luta e talvez a sua maior luta. A gente caminhar nesse mundo dependente de Deus. A gente quer ser independente. É desde o Éden que nós lutamos contra isso. Esse foi o problema seríssimo de Adão e Eva. A autonomia, querer andar de forma independente, é conforme a minha lei, conforme a minha vontade. Isso vai nos perseguir o tempo todo. E eis Marcos aqui nos lembrando que devemos correr para Jesus. Em primeiro lugar, correr para Jesus. Um Jesus que não está interessado apenas na dimensão espiritual, salvar, libertar, mas também preocupado com a situação, a dimensão física do ser humano, quando ele cura uma febre da sogra de Pedro. Para fortalecer a ideia de discipulado, Marcos testemunha que logo após a sogra de Pedro ter sido curada, ela passa a servir. Ela é curada e passa a servir. Servir é uma marca do discípulo de Jesus Cristo. Servir é uma marca do discípulo de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia. Deixa marcado aí Marcos 1. Vai lá para Marcos capítulo 10. A partir do verso de número 42. Marcos, capítulo 10, a partir do verso 42. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, esses são os seus discípulos, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Agora volta uma página talvez só, capítulo 9, verso de número 33. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: De que é que discorríeis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. E volta mais uma folhinha, verso 34 do capítulo 8. Então, convocando a multidão,
e juntamente os seus discípulos disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O que esses textos estão ensinando para a gente? Ser discípulo de Jesus, seguir os passos de Jesus, é abrir mão da sua vontade para fazer a vontade dele, servindo-o e servindo uns aos outros. Como ele é o modelo, que não veio para ser servido, e ele tem todo o direito, porque ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Mas quando ele diz que veio para servir, ele aponta que tipo de serviço ele está fazendo. Eu vou entregar a minha vida na cruz. Eu vou morrer por vocês. E é por isso que hoje eu e você podemos seguir Jesus como seus discípulos e servir uns aos outros, como marca de quem é um discípulo de Cristo. Então Marcos chama a nossa atenção para dizer: Jesus está discipulando, está ensinando o que é ser discípulo, e a sogra de Pedro se torna uma discípula, porque a marca do discipulado é servir. E o encontro com Jesus leva essa mulher imediatamente a querer servir. Não se trata apenas, queridos, de uma gratidão pela graça recebida. Constrangida por ter sido curada, agora eu vou servir. Mas é uma marca de quem quer seguir Jesus Cristo como seu discípulo. E Marcos quer ensinar isso para a gente. Servir é característica essencial do discípulo de Jesus Cristo. Se você é discípulo de Jesus Cristo, você quer servir com seus dons, com seus talentos, com a sua vida, com o que você tem. Porque no reino de Deus, todos são chamados para servir. Todos recebem dons, talentos e habilidades para servir. Uma boa notícia para você é que o ano de 2020, segundo o plano que o Conselho aprovou em 2017, a nossa escola bíblica dominical tem como tema o ano do serviço. E é o tema que nós carregaremos como Igreja Presbiteriana de Brasília. Nós queremos servir. Servir evangelizando, servir discipulando, servir suprindo as necessidades, servir chorando com quem chora, servir alegrando com quem se alegra, mas servir ao outro, servir a nossa nação com os nossos dons e talentos, com a nossa integridade, com a nossa santidade. Ano do serviço 2020. E aqui nós temos uma marca essencial do discipulado: servir. 1 Pedro 4,10 diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Ou seja, utilizar aquilo que você tem recebido do Senhor para servir o Senhor, servindo o próximo. A cura de Pedro, da sogra de Pedro, completa e instantânea, sem nenhuma manifestação assim, diferente. Ele toma pela mão e ela levanta sem febre. Testemunha, queridos, que aquela pessoa que tem um encontro com Cristo e decide segui-lo, se torna um discípulo e vai servir. Bem, fechando esse bloco, na sinagoga, a reação das pessoas foram se maravilhar com o que Jesus fez. Aqui, a manifestação é de servir a partir do que Jesus fez. Como é o seu coração diante de Jesus pelo que Ele faz na sua vida? Você tem recebido inúmeras bênçãos, inúmeras graças do Senhor todos os dias. Qual a sua reação? É só se maravilhar? Ou o seu coração é apertado, inclinado para servir? Onde parte desse serviço é testemunhar de Jesus. Nós temos recebido muito, queridos, e não podemos nos calar. Então, seja no local público para reunião de adoração, seja no local privado, a minha casa, eu preciso adorar a Deus e segui-lo no discipulado e proclamar o seu nome, porque eu sou seu discípulo. Ser discípulo de Jesus é servi-lo com a nossa adoração, com os nossos dons, com os nossos talentos, na direção do outro. Essa é uma marca minha e sua. E quando a gente olha para esse caminhar de Jesus, ensinando, discipulando, nós nos deparamos com o poder maravilhoso dele, que uma febre é algo tão simples de ser curado como libertar uma pessoa possessa de um demônio, como dizer para o vento, para a tempestade, acalme-se. O poder de Jesus é tão grande e tão maravilhoso que, para ele, uma ou outra coisa é muito simples de fazer. Tanto é simples, que aí a gente vê no segundo bloco, que
as pessoas correm para Jesus. E aí eu quero que você acompanhe comigo. O verso 32 diz o seguinte, que ao cair do sol, e aqui é uma referência clara de que as pessoas estavam esperando acabar o sábado para levar os doentes até Jesus, porque carregar um enfermo até Jesus seria considerado trabalho. Se é trabalho, feriu a lei. Então eles esperam o sol se pôr para levar os doentes. Bem, quando o sol se põe, escurece. E nós não estamos falando de uma Brasília iluminada. Nós estamos falando de século I, uma Cafarnaum escura. Mas isso não era impedimento para quem quer encontrar-se com Jesus e receber cura dele. O texto diz que eles levaram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. O verso 33 diz que toda a cidade estava na porta da casa. Bem, você já entendeu que isso aqui é hipérbole. Não dá para você levar toda a cidade para uma porta e nem você pegar todos os endemoniados e todos os enfermos e levar para Jesus curar. O verso 34, então, nos ajuda a entender, porque ele cura muitos doentes e expele ou expulsa muitos demônios. E esse é um fato interessante para a gente pensar. Embora Jesus tenha poder para curar todos, desde o início do seu ministério, ele cura muitos. Ele cura todos aqueles que estão determinados a serem curados. Ponto. Olha o que acontece no verso 37. Depois que acontece tudo isso, Jesus levanta de madrugada, vai orar, todos ficam procurando Jesus. No verso 37, eles encontram Jesus e dizem, todos te buscam. Jesus diz assim, ok, vamos embora daqui. Vamos, verso 38, a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. Percebeu? Ele não diz, vamos a outros lugares para que eu cure também ali. Porque esse não é o alvo principal de Jesus. O alvo principal de Jesus é anunciar o Evangelho, é ensinar a verdade de Deus, para que haja salvação. E essa é a primeira e maior cura que todo ser humano precisa. E ele diz, pois para isso é que eu vim para pregar, eu vim para ensinar. Então Marcos usa a palavra todos aqui, em alguns momentos como hipérbole, para mostrar como que as pessoas buscavam Jesus. Mas ele deixa claro que Jesus não curou todos. Jesus curou muitos, aqueles os quais o Senhor tinha separado para serem curados. E ele faz isso. Verso 34, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. E aí é interessante ele colocar a expressão toda sorte de enfermidades. Não tem enfermidade que Jesus não pode curar, queridos. Qual é a sua? Leve até Jesus. Ele pode curar. Se ele vai, eu não sei, mas ele pode. E o meu papel e o seu é, com fé, levar a ele. Falar, Senhor, está aqui. Eu creio no Senhor para me curar. E eu peço em nome do teu Filho, Jesus Cristo, Pai, me cure. Porque Jesus manifestou o seu poder para curar. Queridos, nós precisamos voltar para a pessoa de Jesus, ver quem ele é e confiar no seu poder. O Jesus aqui é o mesmo Jesus que está aqui hoje. Porque a Bíblia deixa muito claro, e eu sei que você crê nisso, Jesus é o Deus eterno. Se ele é o Deus eterno, ele é o Deus imutável. Se ele é Deus imutável, ele não muda. Se ele não muda, ele curava lá e cura hoje. Ele tem o mesmo poder. E parece que às vezes a gente esquece disso. Não podemos esquecer, e Marcos nos lembra. Depois que ele cura toda sorte de enfermidade, expulsa muitos demônios, ele fala para que os demônios expulsos não falem, ou não lhes permitindo que falasse, porque sabiam quem ele era. E aí, volta um pouquinho comigo, você ouviu, quem esteve aqui na mensagem do reverendo Adail, quando o verso 26, o espírito imundo agita-se violentamente e sai do corpo daquele homem. Com autoridade, finalzinho do verso 27, ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Jesus tem autoridade e poder sobre todos os demônios. E a autoridade não é só para dizer, saia daí. A autoridade é para dizer, não fale nada, fique calado. E por que Jesus não quer que eles falem quem Jesus é e o que Jesus está fazendo? E eles sabem quem Jesus é, você vê isso no verso de número 24, olha lá no verso 24, capítulo 1. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos?
bem sei quem és, o Santo de Deus. Os demônios sabem quem é Jesus. Os demônios sabem. É por isso que quando eu e você enfrentarmos alguma situação de uma pessoa possessa, você vai expulsar em nome de Jesus. Porque é Ele quem tem poder, e é Ele que é conhecido no reino das trevas, porque Ele é o Senhor da luz, e Ele é o Senhor sobre todas as coisas. E aí Jesus diz para esses demônios que fiquem calados. E por que Jesus quer que eles fiquem calados? Bem, aqui acontece a primeira vez que é citada essa palavra de Jesus mandando eles ficarem calados, porque os teólogos chamam de segredo messiânico. O entendimento e o conhecimento de Jesus como o Messias que vinha para salvar o pecador deve ser gradativo. Ele vai crescendo. Porque Jesus não tinha nenhum interesse em ser conhecido como o milagreiro. Ele quer ser conhecido como o Messias. O Messias é o ungido que veio para entregar-se na cruz pelo pecador. Então, o início do verso 34, que demonstra a compaixão, o amor de Jesus diante das necessidades humanas, no final mostra a autoridade e o poder de Jesus contra os demônios, para que eles se calem e Jesus seja conhecido não pelos milagres que ele faz, mas pelo Messias, pelo Filho de Deus, pelo mediador, pelo Cordeiro Santo que ele é. O poder de Jesus, queridos, é ilimitado e Marcos deixa isso claro com os vários milagres que ele vai mostrar para a gente. Ainda no capítulo 1, um leproso vai ser curado. O capítulo 2 abre com a cura de um paralítico e Marcos vai mostrando isso. Mas isso está enquanto Jesus segue para a cruz, ensinando, discipulando. E é isso que Marcos quer nos ensinar. O primeiro dia de ministério público de Jesus é muito movimentado. É um sábado. E ele está expulsando demônio, ele está curando, uma coisa simples, febre, simples assim, da nossa perspectiva, né? Mas depois ele cura toda sorte de enfermidades, expulsa muitos demônios, um dia intenso. E eu penso que isso não foi de propósito. Jesus mostra que tem poder e deseja livrar o ser humano das suas aflições, seja em qualquer tempo, em qualquer situação. Nós vamos ter a oportunidade aqui de pregar sobre a tradição que os fariseus tinham e que anulava a verdade de Deus. E Jesus vai brigar muito contra os fariseus, que se apegavam tanto à tradição, por exemplo, essa do sábado, e que, quando Jesus curava, o fazia ser perseguido. No momento certo nós vamos ver sobre isso. Mas hoje fica essa ideia já para você. Jesus cura no sábado, porque Ele cura em qualquer tempo, conforme a sua soberania, o seu desejo. E toda e qualquer enfermidade, porque Ele tem todo o poder. Mas o seu alvo principal é ensinar a palavra enquanto manifesta esse poder. Nós vemos isso na sua compaixão, aqueles que chegam até Ele, aqueles que o buscam, e Ele prontamente atende, mostrando o seu poder. Jesus sabe, queridos, de cada um. Ele conhece cada um, Ele sabe o que está no seu coração. Ele sabe sua dor, sabe sua preocupação, sabe da sua enfermidade, sabe dos seus problemas, das suas alegrias. Elas não estão escondidas daquele que conhece profundamente o nosso coração. Não estão. Então corra e leve para Ele. Ore a Jesus, peça para que Ele te ensine a sempre recorrer a Ele em primeiro lugar. Ore a Jesus e peça a Ele para que te dê um coração agradecido, de tal maneira que essa gratidão te leve a servi-lo, a anunciá-lo ao mundo, a proclamar quem é o único e verdadeiro Deus. Vento, febre, demônio, câncer, isso não é nada para Jesus. Nada. Mas entenda, o que Ele primeiro quer fazer na sua vida é te salvar. É te dar vida eterna. Porque isso é o mais importante. E Ele faz isso pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho. Tudo o que Jesus nos chama a fazer, Ele fez. Tudo o que Jesus nos chama a fazer, Ele fez. Isso é discipulado.
E Ele dá para mim e para você condições de fazer, porque estamos unidos a Ele. Veja, Jesus chamou discípulos que deixaram tudo para segui-lo e vão na caminhada até a cruz, sendo preparados por Jesus para deixarem tudo, renunciarem a si mesmos e servirem a Jesus proclamando o Evangelho. Isso só é possível, e eu e você somos chamados a isso também, deixar tudo, renunciar ao nosso próprio eu para seguir Jesus, porque Jesus deixou toda a sua glória, veio a esse mundo e morreu numa cruz para que nós vivamos o Evangelho. Mais grave ainda nisso tudo, o próprio Pai o deixou na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? E Deus fez isso por causa do seu pecado, do meu pecado. Porque quando Jesus leva sobre ele todos os nossos pecados, o Pai precisa deixar. O que você precisa deixar para seguir Jesus? O que você precisa deixar para servi-lo de todo o seu coração? Deixe e viva para Ele. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, é que com alegria no coração nós te agradecemos pela vida eterna. Que presente nós poderíamos ter recebido? Não existe presente maior nem melhor do que esse. Deus, não permita que nós nos acomodemos com a salvação. Visita-nos, ó Espírito Santo, com o poder, renovando a alegria da salvação e nos levando a servir ao Senhor, a proclamar o Evangelho, a viver com alegria o Evangelho, amar o irmão como o Senhor nos ama, a servir o outro como o Senhor nos serviu, a viver para Ti como Cristo viveu por nós. Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos que sem Ti nós nada somos nem nada podemos fazer. E quantas vezes queremos ter o controle da situação e agir com as nossas próprias forças e não levamos primeiro ao Senhor e não perguntamos primeiro ao Senhor. Ensina-nos a dependência. Inclina o nosso coração à dependência. Pai, eu peço por aqueles que, ouvindo essa mensagem e ainda não confessaram Jesus como seu Salvador, o façam nessa hora. Espírito Santo, convença da justiça, do pecado, do juízo e gere vida, porque só o Senhor pode fazer isso. E ajuda-nos que nessa semana, eu, cada um dos meus irmãos aqui, sejamos instrumentos para proclamar o Evangelho do Reino de Deus, para que pessoas se arrependam e creiam e venham adorar a Deus conosco. Sustenta-nos em meio a um mundo hostil, um mundo que não crê em Deus, que não se rende a Deus. Ensina-nos a amar-te sobre todas as coisas, Senhor, e a viver para que esse Evangelho seja conhecido. Em nome de Jesus Cristo e para a glória de Jesus Cristo. Amém. Queridos, depois de dedicar a nossa atenção a esse Deus que tudo pode, nós consagramos a nossa vida ao Deus que é maravilhoso. É exatamente quando a gente é constrangido pela bondade e graça de Deus que nós nos entregamos para servi-lo. Hoje pela manhã nós tivemos a Assembleia Geral Extraordinária e tivemos a oportunidade de ser instrumentos nas mãos de Deus, como igreja, para a escolha de 2 presbíteros e 2 diáconos. Igrejas locais como a nossa são compostas de discípulos e discípulas de Jesus Cristo, com o objetivo de mostrar ao mundo a glória de Deus, a todas as pessoas, por todas as nações. E nós fazemos isso aqui, fazemos fora daqui, fazemos enquanto enviamos missionários. Nós pregamos o Evangelho para a salvação das pessoas, nós vivemos e testemunhamos desse Evangelho. Jesus Cristo, que é o Rei e cabeça da igreja, iniciou esse discipulado que nós estamos estudando
com 12 homens, e andou com esses 12 homens comuns, como eu e você, falhos, pecadores, mas Jesus foi ensinando-os e capacitando-os a cumprirem um chamado extraordinário pela graça de Deus, que era viver e proclamar o Evangelho. Homens que foram liderados por Jesus para liderarem para Jesus. Não é diferente hoje. Hoje nós temos homens que são liderados por Jesus para liderarem para Jesus. E eu quero lembrar você especificamente dos presbíteros e dos diáconos. As Escrituras nos mostram Jesus concedendo apóstolos, depois presbíteros, para cuidarem do seu rebanho como subpastores até a sua volta. E também Jesus ensina e leva a igreja a escolher diáconos para servirem. Jesus, então, tem dado para o governo e pastoreio da sua igreja homens que ele mesmo chama e capacita. A igreja presbiteriana entende que, biblicamente, nós temos dois ofícios, presbíteros e diáconos. Os presbíteros, nós temos os presbíteros docentes, que são os pastores, presbíteros regentes, mais comumente chamado apenas de presbíteros, e os diáconos. Ambos são instrumentos nas mãos de Deus para pastorear a igreja, cuidar da igreja, governar a igreja. A nossa Constituição, acerca do presbiterato, diz, no artigo 50, o presbítero regente é o representante imediato do povo, por este eleito e ordenado pelo conselho, para, juntamente com o pastor, exercer o governo e a disciplina e zelar pelos interesses da igreja a que pertencer, bem como pelos de toda a comunidade, quando para isso eleito ou designado. Artigo 51. Compete ao presbítero a levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares. B. Auxiliar o pastor no trabalho de visitas. C. Instruir os neófitos, consolar os aflitos e cuidar da infância e da juventude. D. Orar com os crentes e orar pelos crentes. E. Informar o pastor dos casos de doenças e aflições. F. Distribuir os elementos da Santa Ceia. G. Tomar parte na ordenação de ministros e oficiais. E H. Representar o conselho no presbitério, este no sínodo e no Supremo Concílio. Nessa noite, nós temos o privilégio de proceder à investidura dos irmãos Marcelo de Menezes Rodrigues Pereira e Marden da Silva Teles Filho, que foram eleitos na geral extraordinária acontecida nessa manhã. E são homens investidos para tomar parte no governo e no pastoreio desta igreja como presbíteros regentes. Mas, com o crescimento do número dos discípulos, na igreja primitiva surge a necessidade de homens para servirem como ministros na distribuição e caridade fraternal com atenção especial aos órfãos e às viúvas. Em Atos capítulo 6, nós encontramos, então, a instituição dos diáconos. Nossa Constituição, no artigo 53, assim ensina: o diácono é o oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho para, sob a supervisão deste, dedicar-se especialmente à arrecadação de ofertas para fins piedosos. B. Ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos. C. À manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino. E D. Exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências. O artigo 55 da nossa Constituição assim rege: o presbítero e o diácono devem ser assíduos e pontuais no cumprimento dos seus deveres, irrepreensíveis na moral, sãos na fé, prudentes no agir, discretos no falar e exemplos de santidade na vida. Nessa noite nós temos o privilégio também de proceder, então, à investidura de um novo irmão diácono, Jucemário Seixas Dourado, e ordenação e investidura do nosso irmão Hélio Pereira da Silva, ambos também eleitos nessa manhã. Então convido esses 4 irmãos que venham à frente, por favor,
para que nós, então, caminhemos nesse ato de ordenação e investidura. Meus queridos irmãos, visto que vocês foram eleitos e escolhidos por essa igreja, manifestando assim o desígnio eterno de Deus, que já os havia escolhido para esse ofício desde a eternidade, eu quero fazer algumas perguntas constitucionais, que vocês devem responder sinceramente. Vocês creem que as Escrituras do Antigo e Novo Testamento são a palavra de Deus e que essa palavra é a única regra de fé e prática para a vida do discípulo de Jesus? Sim? Vocês confessam e adotam sinceramente a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras? Sim? Vocês sustentam e aprovam o governo e disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil? E vocês prometem procurar manter e promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza da Igreja de Jesus? Sim? Para os presbíteros, vocês aceitam o ofício de presbítero regente desta igreja e prometem desempenhar fielmente todos os deveres deste cargo, dependendo sempre da graça de Deus para cumprir? Sim? Aos queridos irmãos diáconos, vocês aceitam o ofício do diaconato desta igreja e prometem desempenhar fielmente todos os deveres deste cargo, dependendo sempre da graça do nosso Senhor Jesus Cristo para isso? Sim? Ok. Agora eu quero fazer perguntas à igreja. Igreja, vocês, como membros da Igreja Presbiteriana de Brasília, reconhecem e recebem esses queridos irmãos como presbíteros regentes e como diáconos para servirmos juntos na proclamação do Evangelho? Sim? Vocês prometem orar com eles, orar por eles e por suas famílias, tributando-lhes toda honra, animação e obediência no Senhor, a que, segundo a palavra de Deus e a constituição dessa igreja, lhes dá o direito no seu ofício? Sim? Já não foi tão forte, hein, queridos? Temos que orar por esses queridos irmãos, orar por eles, orar com eles e com suas famílias. São totalmente dependentes da graça do Senhor para cumprir esse ofício. Então, prometem? Sim. Isso, um sim mais forte é melhor. Eu quero convidar os presbíteros que estejam presentes, pastores que porventura estejam presentes aqui, que venham à frente, para que nós procedamos assim com a imposição de mãos, orando pelos nossos queridos. Vou pedir aos irmãos que se ajoelhem aqui. Chega um pouquinho para frente aqui, Marcelo, por favor, só para que nós possamos fazer uma roda aqui. Ao final da oração, peço aos irmãos que confirmem com o amém, o assim seja. Vamos pôr as mãos aqui, meus irmãos. Ó Deus, como igreja do Senhor aqui nos colocamos conscientes da nossa dependência total de Ti, da Tua ação graciosa sobre as nossas vidas, da capacitação do Teu Espírito Santo por meio da palavra para Te servir. E esses queridos irmãos que se apresentam de joelhos dobrados diante do Senhor reconhecem a dependência que eles têm do Senhor para poderem cumprir tudo aquilo que recai sobre eles
por causa do ofício que o Senhor mesmo confia a eles. O rebanho é teu, e o Senhor tem confiado a esses irmãos a responsabilidade de participar no pastoreio, no cuidado, no governo, na disciplina. Então, Pai, em nome de Jesus, venha sobre a vida deles. Espírito Santo que habita em cada um dos meus irmãos, do Marcelo, do Marden, do Hélio, do Jucemário, manifesta-se poderosamente. Encha-os de ti mesmo, para que eles sejam homens cheios de fé, de sabedoria, de unção e capacitação que vem do único e soberano Trino Deus. E isso redunde em glória ao teu santo nome, Pai. Edificação da igreja, cuidado do teu povo. Assim oramos, como ministro do Evangelho, como presbíteros com as mãos estendidas, para que o Senhor manifeste o seu poder. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu quero convidar as esposas que venham aqui à frente agora, por favor. As esposas dos... Pois é, Juliana. Juliana, Cláudia, Ana Ruth. Nossa irmã Carla estava aqui, mas passou mal e não está mais aqui. Vamos inclusive orar por ela. Aproveitar que esse momento está bem bonito aqui, eu quero convidar os diáconos presentes que venham aqui à frente também. Diáconos, por favor, venham aqui à frente. Privilégio a Igreja Presbiteriana de Brasília tem, um corpo de liderança grande para que conduza todo o rebanho na direção da glória do nosso Senhor. Queridos irmãos, eu proclamo e declaro regularmente eleitos Marcelo, Marden, Hélio, Jucemário, investidos, e o Hélio ordenado e investido no ofício para que foi eleito, rogando a Deus que as misericórdias e todo o poder dele recaiam sobre vocês continuamente, para que nós o sirvamos com todo o nosso coração. Amém? Igreja, acolha, anime, interceda, respeite essa liderança. Nós escolhemos como instrumentos nas mãos do Senhor, esses queridos irmãos, não apenas os que hoje foram investidos, mas os outros. E nós precisamos da sua oração, precisamos do seu ânimo, precisamos da caminhada junto com você, pois nós somos um só corpo. Então, por favor, ore por nós, que o Senhor Jesus Cristo abençoe cada um. Eu vou pedir para que os 4 permaneçam aqui ainda conosco, os outros podem retornar. Muito obrigado. E daqui a pouco toda a igreja vai poder cumprimentar os nossos irmãos lá fora.